Paz e graça a todos inscritos aqui no canal Teologando Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Aproveitando a repercussão que teve o vídeo que nós postamos no nosso canal do Reverendo Augusto Nicodemos falando acerca do dízimo, que é uma temática polêmica, todo mundo sabe disso, tá certo? Ainda seguindo na carruagem da temática do dízimo, vamos analisar aqui hoje também um vídeo do Reverendo Hernandes Dias Lopes, também falando sobre o dízimo, tá certo? A gente vai analisar ela passo a passo. Eu queria também trabalhar alguns comentários em cima dessa proposta do Reverendo Hernandes Dias Lopes, tá certo? Porque cada um tem uma interpretação particular bíblica a respeito do dízimo. Porém, a gente tem que apoiar aquela que se chega mais próximo da realidade das Escrituras, tá certo? Então vamos ao vídeo e logo após a gente vai tecer um comentário em cima disso. Há muitos pregadores contemporâneos afirmando que o dízimo não é uma prática legítima para a igreja cristã, dizendo que o dízimo era uma prática apenas judaica, para a antiga dispensação, para o sustento do sacerdócio judaico, o sustento do templo, dos levitas, mas que agora não tem mais aplicação para a igreja cristã. Eu queria dizer que eu sou um desses que defende este mesmo posicionamento, de que, na realidade, o dízimo é uma prática puramente judaica, restrita apenas ao povo judeu, implícita para uma época específica. Porque hoje os judeus não pagam o dízimo. Por quê? Porque não existe nem templo e nem existem sacerdotes. Então, esta definição do Reverendo Hernandes Dias Lopes é uma argumentação que eu defendo há muito tempo. Mas vamos mais. A pergunta é: esses pregadores estão calçados pela verdade? Eu respondo por mim a essa pergunta do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu estou calçado pelas Escrituras quando eu afirmo que o dízimo é uma instituição de Deus para a nação judaica, os judeus, e não existe ensino apostólico para a prática do dízimo, aplicar a prática do dízimo para a igreja. Eles têm amparo nas Escrituras Com certeza, para fazer tal afirmativo? Com certeza. E a resposta que eu entendo, à luz das Escrituras, é que não. O dízimo é uma instituição divina e não humana. O dízimo é uma prática presente no meio do povo de Deus antes da instituição da lei. Está presente na lei. E também está presente no tempo da graça. Eu queria aqui tão somente refutar esse argumento do Reverendo Hernandes Dias Lopes, porque ninguém é dono da verdade, tá certo? Ninguém é dono da verdade. Com todo respeito, eu quero afirmar ao reverendo que sim, o dízimo está restrito aos judaizantes, as questões cerimoniais da lei, implícitas na lei, e ficaram para os que são da lei. Isso é o que o Novo Testamento ensina. A Bíblia, ela traça esses critérios revelando que o dízimo é uma prática puramente judaica. Eu encontro a prática do dízimo nos livros da lei
Eu nos também. livros históricos, Eu também. nos livros poéticos, Eu também. nos livros proféticos, Sim. nos evangelhos, Sim. nas epístolas. Aí aqui o senhor se quebrou. Dizer que existe a prática do dízimo nas epístolas apostólicas é uma incongruência teológica. Não existe em nenhum lugar no Novo Testamento das cartas apostólicas uma referência sequer fazendo menção à prática do dízimo. Existem vários ensinamentos apostólicos para várias áreas da nossa vida espiritual, tá certo? No quesito conduta, comportamento e caráter, tá certo? Os apóstolos ensinando nosso modus vivendi, nosso modus operandi, porém não existe um ensinamento sequer de qualquer apóstolo falando sobre a prática do dízimo. Então, nesse quesito aí, com todo respeito, reverendo, o senhor está totalmente equivocado. É um princípio de Deus. É muito comum as pessoas dizerem assim, que o que deva governar a contribuição cristã no Novo Testamento e na igreja cristã hoje é o que Paulo ensinou em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. A argumentação de Paulo na questão das contribuições e ofertas não começa no capítulo de número 9. Começa em 1 Coríntios, capítulo de número 16. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1, diz assim: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então Paulo havia passado instruções às igrejas da Galácia no quesito contribuições, coletas, ofertas, mas nada relacionado ao dízimo. Todo o contexto aqui de 1 Coríntios capítulo 16, até a epígrafe diz, as coletas para os crentes em Jerusalém. Ok? Houve um levantamento de donativos aqui para atender às necessidades dos irmãos necessitados das igrejas na Galácia. Então, o que acontece aqui? Acontece que o apóstolo São Paulo ensinou aos cristãos gentios e judeus prosélitos aqui a prática das doações, das coletas, das contribuições, mas você não vê implícito nos textos das epístolas alguma referência à prática do dízimo. É importante dizer que nós não podemos interpretar as Escrituras fora do seu contexto. É lógico. Capítulo 8, capítulo 9 de 1 Coríntios, de 2 aos Coríntios, digo, Paulo está tratando de um assunto específico. Ele está levantando uma oferta para os pobres da Judéia entre as igrejas da Macedônia e da Acaia. E quando se trata de uma oferta específica, para uma finalidade específica, de fato, cada um deva contribuir segundo tiver proposto no coração, com alegria. Não é o caso do dízimo. O dízimo é um mandamento de Deus, é uma ordenança divina. Concordo, o dízimo é um mandamento de Deus, uma ordenança divina para os judeus e não para a igreja. Eu não encontro o problema, a grande problemática desse argumento da defesa do dízimo é porque não se usa textos claros no Novo Testamento e principalmente nas cartas apostólicas para apoiar tal prática. Ora, a pergunta é, se o dízimo
é uma prática para a igreja, então segue-se também o ritual. Por quê? Porque o dízimo era para ser entregue a um sacerdote e num tempo específico, minha gente. Aí tira o contexto do ritual. Por quê? Se os cristãos devem dizimar, então devem seguir os preceitos de como se deve ser processado o dízimo. Eu concordo com o reverendo Augusto Nicodemos na questão das doações e das ofertas seguirem o mesmo princípio do dízimo, que deve ser entregue deliberadamente, voluntariamente, de coração, sem nenhuma restrição. Nisso eu concordo. Para quê? Para finalidades específicas, atender às necessidades das massas menos favorecidas. Nisso eu concordo. Agora, dizer que o dízimo é um mandamento de Deus para a igreja, onde está esse ensinamento? Implícito, explícito, claro, Paulo ensinando que os cristãos devem dizimar para finalidades específicas. Quando a gente puxa na raiz da prática do dízimo, a gente vai ver que é incompatível com a proposta da graça, minha gente. Respondendo humildemente ao nosso reverendo Hernando Dias Lopes, com todo respeito, eu acredito que ele está sendo infeliz nessa colocação de querer aplicar à igreja a prática do dízimo, quando na realidade a gente, folheando o capítulo de número 16 de 1 Coríntios, 16 e 1, e também 2 Coríntios, no capítulo 8, tá certo? Até a epígrafe do capítulo 8 diz: a coleta para os cristãos pobres da Judéia. E no capítulo de número 9, Paulo também estabelece esses princípios de contribuição generosa, voluntária, para atender necessidades. E é este o princípio das doações, das contribuições para atender às necessidades das massas menos favorecidas. Então, neste quesito, eu sou a favor, para que se contribua para atender os pobres, os necessitados, aquelas pessoas que estão necessitando. E não para enriquecimento ilícito, coisa que está acontecendo nos dias atuais. Muitas pessoas, no vídeo anterior que eu postei, teceram assim algumas críticas em relação ao meu posicionamento, mas eu queria dizer a você que eu não sou a favor da prática do dízimo. Entendam. Conscientemente eu entendo que o dízimo é uma instituição estabelecida de Deus para com os judeus. Até o princípio da prática do dízimo é totalmente incompatível com a questão da graça. Tá certo? Porque o dízimo deve ser pago a um sacerdote, deve ser entregue ao sacerdote em um templo. Mas eu pergunto, existe templo para que se dê o dízimo? Existe sacerdote nos dias atuais para se processar a verdadeira prática do dízimo? Não existe. É a grande problemática dos defensores deste argumento do dízimo. Então fica aqui a minha simples interpretação daquilo que eu entendo na questão do dízimo. Se você discorda da minha posição em relação ao dízimo, ou concorda com ela, tece um comentário aí, deixa aí no rodapé deste vídeo, tá certo? Eu queria dizer a você que estamos com um canal novo falando sobre política. O canal se chama O Patriota, tá certo? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser trabalhar essa questão patriótica, se você é um patriota, então entra lá nesse canal e se inscreve. Nós estamos organizando para fazermos um trabalho sério
na questão política que precisamos defender também, irmãos, a bandeira do Brasil, tá certo? A nossa bandeira jamais será vermelha. O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, tá certo? Então, o Patriota é o nome do canal. O link vai estar aqui na descrição. Entra lá, se inscreve e vamos trabalhar juntos para a glória do nome de Jesus, tá certo? Defendendo a causa do Evangelho e também defendendo a nossa bandeira, que nunca será vermelha. Glória a Deus por isso. Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.